A nossa live começará em 2 minutos. Pelo Espírito, Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho que tantas vezes se vão ao desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca é, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. E boa noite a você que está conosco agora. Daqui a pouquinho nós teremos aí a live de hoje, a palestra com Francisco Rocha, Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. A você que está conosco, nosso muito boa noite. Uma alegria muito grande recebê-lo em mais uma transmissão do Centro Espírita Ismael da cidade de Iporá. Muito boa noite. Está por aí o Fausto, nosso companheiro Francisco Rocha. Oi, Francisco, muito boa noite. Meu querido irmão Wilton, um prazer conhecê-lo. Muito boa noite. Estou aqui na correria. Como é que foi seu dia? Tranquilo? Graças a Deus. Iniciamos bem a semana e é o nosso desejo também a todos que nos acompanham. Muito obrigado. É uma alegria muito grande receber você, mais um companheiro da obra espírita, participando conosco desse trabalho do Centro Espírita Ismael da cidade de Iporá. Vou pedir a você que faça a prece inicial, depois voltaremos já iniciando a sua palestra dessa noite. Então, com você, a prece inicial. Meus irmãos, minhas irmãs, cerremos nossos olhos e, à medida que o fazemos, vamos mentalizar ao Cristo de Deus, abrindo nossas percepções através da janela de nossos corações. A agradecer a Deus, agradecer a esse Jesus querido, que nos conhece pelo nome, que nos auxilia incessantemente, mesmo naqueles momentos mais difíceis, em que nós não somos capazes, inclusive, de sentir essa divina providência. Agradeçamos, Senhor, por nossas vidas, por tudo que temos, mas principalmente, meus irmãos, por tudo que somos, porque o que somos e o que temos é permissão de Deus. E vamos pedir, portanto, pedir para que as mensagens evangélicas que serão vinculadas na noite de hoje possam calar fundo nos corações de cada qual, servindo de lenitivo certo, remédio mesmo, para que a gente possa curar as nossas mazelas da alma, das mais numerosas. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em seu nome. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Francisco, mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Existem mistérios sobre a Terra e os mistérios ocultos. Esse assunto tão importante
essas dúvidas que pairam em nossas mentes serão reveladas nessa noite, nesse tema maravilhoso, nessa palestra que será proferida pelo Francisco Rocha, do Lar de Jesus. Muito obrigado. Então, com você, Francisco Rocha, Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. Que Deus te abençoe. Amém, meu irmão Wilton. Muito obrigado pela introdução excelente que você pôde fazer ao tema. Não podemos deixar de iniciar nossa fala saudando a cada qual que veio aqui nessa live do Centro Espírita Ismael. E é exatamente por isso que fica o nosso desejo mais profundo, mais sincero, que na noite de hoje, em que nós temos a possibilidade de vibrarmos juntos em sintonia, possamos, de acordo com a lei de mérito e demérito, aurir o que é necessário para as nossas existências, para a nossa vida, para a nossa encarnação, portanto. O nosso querido Wilton, ele nos lembrou, então, da temática da noite de hoje, que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo faz parte de uma das bem-aventuranças do Cristo, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Ora, meus irmãos, nós sabemos muito bem, porque nós, enquanto estudando o Evangelho, estudando aqueles também que apreciam o Evangelho, assim como aconteceu com o caso do nosso querido Mahatma Gandhi, quando ele afirma que todas as obras do mundo poderiam ser descartadas se sobrasse apenas o Sermão do Monte. Nada se perderia do ponto de vista transcendental, do ponto de vista evangélico. Percebam, mesmo que você já tenha ouvido falar nessa assertiva de Gandhi, o quão grave é isso que ele diz. Porque Gandhi, hinduísta que é, estava dizendo nesse momento que mesmo seus próprios livros sagrados, eles se tornariam pálidos se fossem comparados com as bem-aventuranças. Tamanho realmente é o conteúdo evangélico que, mesmo após mais de 2000 anos, todos nós estamos procurando entender o que dizer, meus irmãos, e além de entender, procurar também executar o que estava ali contido, condensado nessa fala do monte que Jesus proferiu há tanto tempo. Então, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Precisamos, na noite de hoje, responder algumas perguntas para que a gente possa ter clareza a esse respeito. Primeiro, como o nosso querido irmão mencionou, mistérios. Que mistérios seriam esses que jazem ocultos, não é? Por outro lado, por que então Jesus disse que eles estariam ocultos aos que ele chamou de doutos e prudentes? Portanto, quem são esses doutos e prudentes? Tudo isso a gente vai procurar responder nessa noite, nessa nossa conversa que nós teremos. Falava eu agora há pouco a respeito do Sermão do Monte. E eu confesso aos senhores que antes de vir estar aqui com vocês, eu me lembrei de uma experiência que vai ter condições de elucidar minimamente quem seriam esses doutos e prudentes ditos por Jesus. E essa experiência, como é natural, ela não foi minha, mas do inesquecível Eurípides Barçanufo, professor, jornalista, político, um dos baluartes da doutrina espírita aqui no Brasil. Fato é, meus irmãos, que o jovem Eurípides Barçanufo, ele tinha 3 grandes desafios na sua vida. Para quem conhece a biografia dele, sabe do que eu estou falando. Então, esses 3 grandes desafios eram basicamente o seguinte. O primeiro era compreender o enigma que seria a doença da mãezinha que ele tinha. Tentava-se diagnósticos, tratamentos 1000, médicos de todos os cantos eram consultados e ninguém naquela época conseguia dizer o que sua mãe tinha. Um capítulo à parte dentro da historiografia desse grande homem.
Mas o que nos importa são os outros dois desafios dele. O segundo desafio que Eurípides tinha dentro de sua vida era relativa à crença no espiritismo que o seu querido tio, como chamava carinhosamente, o senhor Mariano, né, deveria dissuadir o senhor Mariano dessa crença, desse espiritismo que, na opinião dele, estava toda errada, uma vez que, à época, iniciante ainda, antes dos seus 23 anos, Eurípides Bassanufo era católico convicto. Então, eis a segunda: dissuadir o seu tio desse tal de espiritismo. E o último desafio que ele apontava de si para consigo mesmo era a respeito das bem-aventuranças de Jesus. Porque até aquele momento ele não tinha encontrado nenhuma explicação que ele poderia ter como lógica para o seu sentido profundo, que ele julgasse, portanto, satisfatória. Perceba que, no caso de nosso irmão Eurípides, até aquele momento, morando em Sacramento, foi enviado para fora para poder conduzir os seus estudos. Então ele se tornou notório na pequena cidade onde ele nascera, como realmente um sábio daquela cidade. Né? Então ele se tornou professor e se tornou uma pessoa realmente erudita dentro das ciências, dentro das letras, então era extremamente respeitado. Né? Tal era o nosso irmão Eurípides. Certo dia, no ano de 1903, o senhor Mariano, como nós dissemos, o seu tio, ele se hospedou na casa de Eurípides Bassanufo. Então, se formos contar de acordo com a data de nascimento de Eurípides, Eurípides estava com 23 anos de idade, 1903. Então, o senhor Mariano dividiu o quarto com um sobrinho. Era a oportunidade de Eurípides de poder dissuadir o seu tio do espiritismo. Eurípides, então, que aguardava aquela oportunidade para interrogar o tio sobre a sua crença espírita, começa a inquiri-lo, contra-argumentá-lo com sua grande erudição. Fato é que cada tentativa de explicação dos princípios espiritistas que o senhor Mariano estava elaborando naquele momento era redarguida por uma série de citações, análises filosóficos religiosas bastante intrincadas, eruditas como ele era, por parte, então, do nosso querido Eurípides. Portanto, quem estivesse vendo de fora aquele embate de mentes, uma mente que era de uma pessoa considerada sábia, com outra pessoa considerada humilde, o senhor Mariano era bem humilde dentro das letras, o debate, então, ali teria já um vencedor. E é óbvio, seria de Eurípides Bassanufo. Mas longe do senhor Mariano ser convencido pelo sobrinho, ele, com aquela humildade que o caracterizava, mas que possuía, porque é um espírito imortal como nós outros, grandíssima sabedoria. E veja que nós temos que fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento. De fato, o senhor Mariano possuía verdadeira sabedoria. Conhecimento era predicado de Eurípides, que foi estudado. São coisas diferentes. É óbvio que nós podemos ter uma pessoa sábio e conhecedora, sem nenhum problema. Mas com certeza, em sabedoria, o senhor Mariano ganhava. Então, o fato é que dentro daquela humildade, daquela sabedoria interior que ele tinha incutido em si, ele conclui aquela discussão com um comentário que seria ao mesmo tempo desconcertante e desafiador para o jovem Eurípides. O tio vai afirmar que não tinha condições culturais para debater com o culto sobrinho. Mas ele conhecia alguém que poderia ombreá-lo dentro dessa estrada.
Naquele momento, o senhor Mariano então entrega a Eurípides o livro Depois da Morte, de autoria do conhecido por todos nós, Leon Denis. O que Eurípides faz? Ele abre o livro e o devora, lê a folha de rosto da obra e fica profundamente interessado no seu conteúdo. Naquela mesma noite, ele consegue ler o livro de capa a capa. Passado um tempo, Eurípides, ainda dentro de suas convicções, não estava convencido, mas pelo menos desistiu de tentar dissuadir o senhor Mariano, seu tio, da crença espírita. Avancemos um pouco no tempo. De 23 anos, Eurípides de volta a Sacramento, agora com 24 anos de idade, decide visitar o centro espírita que era dirigido pelo seu próprio tio Mariano. Eu diria aos irmãos e às irmãs que essa experiência de Eurípides foi decisiva. De fato, Eurípides presenciou, naquele momento, parentes conhecidos dele, analfabetos, incorporando inclusive espíritos ilustres, e mesmo assim, falando línguas inclusive estrangeiras. Nós, enquanto espíritas, sabemos muito bem, esse tipo de mediunidade psicofônica, né, chamada de xenoglossia, ou, obviamente, dependendo de onde se lê, glossolalia, capaz, então, de proferir verdadeiros comentários inteiros de páginas em outro idioma. E, além disso, ainda eram capazes de proferir conceitos filosóficos com grande amplitude de conhecimento. Uma dessas experiências é que realmente marcou Eurípides Bassanufo, de vez por todas. Eurípides estava, então, a convite do seu tio, vendo uma sessão mediúnica acontecer. Estava ele de lado, sentado, observando com muita cautela tudo o que se processava dentro daquele encontro de espíritas. Ele reflete num certo momento, ali, silencioso, mentalmente, ele diz de si para consigo o seguinte: se os mortos vivem e se o espiritismo tem fundamentação real, que o espírito de João Evangelista se manifeste e explique as bem-aventuranças através de Aristides. Cabe aqui alguns comentários, meus irmãos, desse quase desabafo telepático que Eurípides fez. A primeira coisa é nós comentarmos a respeito dessa personalidade chamada Aristides. Aristides era um médium psicofônico de grande envergadura que estava naquele centro espírita em Sacramento. Só que ele era daquelas pessoas que realmente não tinham instrução alguma na vida. Era daqueles que, como se dizia antigamente, só conseguia escrever no papel a letra O caso pegasse o fundo de uma garrafa e o contornasse. Então esse é o primeiro fato que a gente precisa ficar alerta para poder entender essa história. O segundo é que não foi qualquer um, meus irmãos, que solicitou esse tipo de demonstração. Tratava-se do nosso querido irmão Eurípides Bassanufo. Se fosse eu, por exemplo, numa sessão mediúnica, a inquirir os espíritos dessa forma, provavelmente eu seria totalmente ignorado. Mas Eurípides, com certeza, antes de vir ao plano terrestre, tinha uma missão. E ali era exatamente o momento derradeiro do seu despertar. O que aconteceu então? Passado algum tempo, Aristides levantou-se e começou a discorrer
sobre as bem-aventuranças imortais do Sermão da Montanha. Aquela teria sido, na opinião do próprio Eurípides, a mais bela preleção que ele havia ouvido em vida, até aquele momento, pelo menos. No fim daquela exposição, Aristides, que estava claramente atuando como médium psicofônico, enuncia o nome do autor espiritual daquela palestra: João Evangelista. Meus irmãos, minhas irmãs, vez por outra, mesmo esses grandes baluartes da humanidade necessitam de um abrir de olhos para poderem serem convencidos. Foi o caso, por exemplo, de Eurípides Bassanufo, Paulo de Tarso e tantos outros, que veem nessas revelações oportunidade para que eles possam despertar para a vida verdadeira, para as verdades contidas no universo, trazidas, obviamente, pelas leis divinas. É o caso. Mas eu diria aos senhores que existem tantos outros casos que, mesmo em se deparando em situações fantásticas, ainda possui o coração tão empedernido, possui a mente ainda tão cheia de orgulho, que poderia se colocar os fenômenos mais patentes, que mesmo assim ele não se curvaria, não se emendaria. O caso de nosso irmão Eurípides, como eu mencionei no início de nossa conversa, ele valeria já para que a gente pudesse entender de alguma maneira quem seriam esses prudentes, quem seriam esses sábios à época do Cristo. Se não, vejamos, vamos pegar o texto evangélico completo que está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, sobre essa passagem, consta o seguinte: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes. E eu faço uma pausa. Que afirmação forte do Cristo. Porque ele está agradecendo a Deus por ocultar essas coisas, esses mistérios, aos doutos e prudentes. E se ele agradece a Deus, essa ocultação, além de ser algo intencional, também ganha status de praticamente uma lei do universo. Como se a dizer, olha, determinadas coisas que eu estou dizendo aqui, e essas são as coisas ocultadas, os doutos e os prudentes não conseguirão traduzir. Não conseguirão por entender. E Jesus ainda completa e diz o seguinte: e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Que coisa seria essa, não é? Revelou-se, portanto, àqueles tidos como sábios, como prudentes. Mas essas mesmas graças foram rendidas aos simples e aos pequeninos, porque eles sim teriam acesso a essa informação, se é que é apenas uma informação. Que chave é essa, meus irmãos? Que aqueles primeiros não são capazes de rodar na fechadura do conhecimento e da moralidade, e os segundos, os simples e os pequenos, têm as condições necessárias para poder ter esse acesso, para poder rodar essa chave. Vamos tentar tirar esse enigma agora. Quem seriam então esses doutos e prudentes?
Quando Jesus menciona dos doutos e prudentes, ele trata daqueles que, veja bem, são orgulhosos de seu conhecimento. Sábios, aqueles doutos, é aqueles que, à época do Cristo, tinham conhecimento, por exemplo, de todas as leis, de todos os profetas, e por assim entenderem, achavam que possuíam todo o conhecimento. A ponto, meus irmãos e minhas irmãs, de que se comparados aos pobres mortais, por assim dizer, àqueles que vivem no povo, que não tem o mesmo estudo deles, se considerarem verdadeiros deuses, ou no mínimo intérpretes desses deuses que eles acreditam. Então, não é qualquer douto, não é qualquer prudente. São aqueles doutos e prudentes que se orgulham do seu próprio conhecimento. A esses, então, Jesus rendeu graças, dizendo: olha, esses aí está interditado o caminho de determinadas coisas que eu estou dizendo. E como eu disse anteriormente, a esses irmãos, nós poderíamos lançar os fenômenos mais patentes. Mesmo assim, eles não iam crer. E não acontece exatamente assim hoje? Pessoas há que, mesmo diante de verdadeiras evidências, de coisas que saltam os olhos, elas resolvem negar. Mas não negam simplesmente pela negação em si. Elas negam colocando o seu orgulho na frente e colocando para aquele fenômeno que está sendo apresentado a explicação que bem lhes aprouver. Então, a esses, infelizmente, ainda falta algum elemento para que eles possam entender essas palavras do Evangelho. E aí diz: Deus seja louvado, pois, em não permitindo que esses vejam a verdade, auxiliam na busca da humildade. Penso eu que esse é o ponto nuclear dentro dessa fala de Jesus. Porque nós não podemos, enquanto espíritas, interpretar Deus como sendo também uma pessoa orgulhosa em dizer: olha, esses aí, como não acreditam, acreditam mais neles mesmos do que na criação, do que no Evangelho, a esses aí eu não me importo, a esses aí eu não farei com que eles entendam a verdade. Não, é pelo contrário. Todas as ações de Deus estão eivadas de amor. Mesmo a sua pedagogia divina, meus irmãos e minhas irmãs, ela está toda envolta de um amor infinito. O que ele está dizendo é o seguinte: deixemos, portanto, esses orgulhosos, doutos e prudentes, com suas crenças particulares. Porque dessa forma não entenderão o que é necessário. Em não entendendo o que é necessário, mas hora menos hora, por lei de ação e reação, essas pessoas sofrerão. E esse sofrimento, a mais das vezes, para a maioria das pessoas que não escolhe o caminho do amor, ele serve de catalisador para que a gente possa se emendar, para que a gente possa se modificar. E nesse caso específico, para que a gente possa adquirir a humildade necessária, como foi no caso do senhor Mariano, para poder entender coisas que o seu sobrinho Eurípides Bassanufo, mesmo sendo um douto à época, não entendera até aquele momento. E eu diria aos senhores que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Em uma das fases de nossa vida, a depender ainda do quanto de orgulho nós ostentamos dentro de nosso peito. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar algo do meu particular, simplesmente na intenção
de tentar ilustrar tudo isso que nós estamos falando, que nós estamos conversando. Provavelmente a maioria dos irmãos e das irmãs não sabem, mas eu tenho formação em física. Eu cursei física pela Federal durante muito tempo. Mais tarde ainda fizemos uma pós-graduação dentro dessa mesma área. É sabido, é notório, que esse curso é um curso muito duro, por vários motivos. Mas um dos motivos é que nós encontramos algumas pessoas que são verdadeiros doutores dentro desse curso, que renegam, por exemplo, a existência de um Criador. Quando eu entrei no curso de Física, eu já era espírita desde os meus 10 anos de idade. E eu já fazia trabalhos dentro da própria Federação Espírita de Goiás. Dentre os trabalhos que eu fazia parte da mocidade. E um trabalho que eu fazia questão de executar era exatamente o trabalho de evangelização das crianças. Entrei na universidade em 1997 e em 1998 eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica com um dos professores daquela universidade que eram muito bons. Não há necessidade de expô-lo nesse momento, é um irmão muito querido nosso, mas ele tinha posições, no mínimo, muito duras a respeito da crença na divindade. Os senhores não hão de ver que, no meio dos meus estudos e meu trabalho laboratorial, eu permaneci até às 11 horas da noite naquele campus universitário, sem praticamente condições de voltar para minha casa. Nessa ocasião, aquele professor que me orientava, ele se propôs a me levar em casa com o seu automóvel. Fomos, então, em conversa fraterna a respeito de várias coisas. Dentre elas, falamos de Deus. E, no caso, da falta de crença desse professor a respeito de Deus. Obviamente, tratava-se de uma figura que tinha uma ascendência por sobre mim naquela época. E mais do que isso, já tinha um tempo de estudo, de maturação, obviamente materialista, dentro do tema. E acabou expondo vários dos tipos de narrativas dos seus comentários e de seus estudos a respeito daquilo. Confesso a cada um de vocês que a fala daquele professor abalou minhas convicções. Eu, espírita, convencido, trabalhador dentro do movimento, ainda muito jovem, é bem verdade, titubeei e pensei, será? Deus, então, não existe mesmo? Meus irmãos, daí para frente começou um processo psicológico, no mínimo curioso. Porque quando lhe tiram uma convicção tão sedimentada dentro de você, de hora para outra, parece que você perdeu alguma coisa. Alguma cor, alguma matiz de cor na sua vida acaba se perdendo. Eu ia para os meus trabalhos da mocidade, mas sem muita convicção, porque aquela pulga atrás na orelha foi instalada em mim naquela conversa que nós tivemos. Passado um prazo de mais ou menos 6 meses, eu diminuí minha frequência dentro do centro espírita. E, obviamente, a minha mãe, muito atenta, percebeu isso. Na época, minha mãe e meu pai eram separados. Meu pai, ele vivia no estado do Tocantins. E era época de férias. Minha mãe não havia comentado nada a esse respeito com o meu pai. Mas meu pai convidou para que nós pudéssemos ir num município do Tocantins fazermos um programa de pai e filho, algo silvícola, um programa afastado de qualquer tipo de civilização, no qual nós poderíamos inclusive acampar. Ele me levou então numa dessas cidades bem pequenas do Tocantins, e uma vez que nós colocamos as coisas num humilde hotel,
que nos instalamos, nós fomos então para o mato. Começamos então toda aquela preparação para armar a barraca, conseguir os mantimentos, organizar a nossa alimentação. E eu, sempre acabrunhado, monossilábico, eu diria, eu que falava tanto com meu pai sobre tantas coisas, eu realmente estava mexido com aquilo tudo. Estava eu então em trabalho junto à barraca, porque a noite já estava chegando, quando eu olhei para os lados e não verifiquei a presença de meu pai. Comecei então a procurá-lo por uma clareira em que nos instalamos. Meu pai estava, meus irmãos e minhas irmãs, parado nessa clareira à frente. E a imagem que ele estava fitando, até hoje, eu confesso a vocês, eu não esqueço. Porque naquela mata densa existia uma abertura muito grande, como se fosse uma grande janela. E dava de frente para um rio que corria célere à nossa frente. E o pôr do sol se fazendo ali, numa das visões mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de verificar em vida. Meu pai estava estático, parado. Eu toquei a mão de meu pai e perguntei: pai, o que houve? Meu pai não falou nada. Ele simplesmente, depois de uns bons 2 minutos sem nada falar, me abraçou e disse: meu filho, o que você está vendo? Eu simplesmente, como bom físico que eu era, descrevi aquela paisagem, como se estivesse simplesmente relatando do jeito que eu relato aos senhores. Meu pai simplesmente, com os olhos já marejados de emoção, porque ele também é uma pessoa muito simples, disse: pois é, meu filho, eu estou vendo Deus. Meu pai não sabia de nada que havia acontecido comigo, mas naquele momento, sem precisar trocar nenhum tipo de teoria rebuscada, nenhum tipo de narrativa intrincada, meu pai me convenceu de que Deus era um fato. Fato esse, obviamente, que nós sustentamos por vários motivos, porque naquele momento eu deixei aquele argumento daquele douto senhor, professor meu, e acolhi o que eu diria realmente ser a verdade, através de outras coisas que não apenas o raciocínio cego, mas sim a fé raciocinada, contida dentro do Espiritismo. Pois bem, meus irmãos, Jesus diz que foi permitido acesso a essas verdades aos simples e aos pequenos. Na época, em se tratando de expressão idiomática, quando Jesus tratava de pobres de espírito e não aqueles de espírito pobre, que tem uma diferença muito grande, Jesus estava mencionando a respeito dos humildes. Porque a humildade é essa chave. Ela permite que a gente mantenha a mente aberta para que a gente possa perceber as verdades vindas do alto. Essa é a verdadeira chave para que a gente possa. Veja que aquele que tem um orgulho ainda dentro do seu peito, que entende que tudo que ele compreende, que tudo que ele estudou já lhe basta para poder viver, para poder ser o que ele é, ele não tem condição nenhuma de receber novas informações. Não tem condição nenhuma de sentir novos sentimentos. Humilde não. Aquele que é verdadeiramente humilde, ele permite de si para consigo mesmo que sua mente mantenha-se aberta. Obviamente, não é aberta do ponto de vista de aceitar qualquer coisa. Pelo contrário, mas através do seu raciocínio, compreender aquilo que está certo e aquilo que não lhe serve. Mas poderiam nos perguntar:
Francisco, afinal de contas, o que seria humildade? Para que eu me considere humilde, para que eu tenha essa chave e consiga esses outros acessos, o que é preciso? Toda vez que me fazem essa pergunta, eu me lembro do início da filosofia ocidental. Uma história muito simples, provavelmente talvez até conhecida pelos senhores e senhoras, consegue dizer para a gente exatamente o que é ser humilde. Conta a história da filosofia que uma pergunta foi feita ao oráculo de Delfos. E essa pergunta, ela marcaria o início da filosofia socrática, que definiu, então, como eu disse, os rumos da filosofia ocidental. Um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, ele viajou até a cidade de Delfos, na antiga Grécia, para consultar a pitonisa. Meus irmãos, a pitonisa era como se fosse uma instituição na época. Normalmente representada por uma mulher, que ela tinha ali, inspirada, dizendo eles, pelo deus Apolo, ela tinha visões. Né? Nós sabemos hoje que é outra expressão da mediunidade. Né? Na verdade, era uma médium, normalmente muito jovem, que ela se servia de pitonisa, servia-se então de médium. Querofonte, então, acabou perguntando o seguinte ao oráculo: quem era o homem mais sábio de Atenas? A sacerdotisa, então, declarou que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Querofonte, então, voltou às pressas para Atenas e levou essa novidade para o seu amigo, para Sócrates. Só que, ao saber disso, Sócrates não aceitou a afirmação do oráculo, pois ele mesmo não se acreditava sábio. Ele passou, então, parte da vida, meus irmãos e minhas irmãs, dialogando com muitas personalidades de Atenas, professores, doutores da lei, políticos, todos eles. Ele percebeu que todos eles, de alguma forma, erravam, caíam. E caíam por um simples motivo, porque achavam que o que eles sabiam já bastava. Muitos deles achavam, inclusive, que o que eles sabiam constituía o pináculo daquele conhecimento. Sócrates, então, concluiu o seguinte: que ele devia ser realmente o mais sábio. Não por saber mais que os outros, mas por saber que nada sabia, ao contrário daqueles sábios da cidade. E aí ele veio com a seguinte conclusão, a frase que ficou ilustre na história: ninguém de nós, meus irmãos, sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como eu não sei de nada, eu estou certo de não saber. Eis aí a medida da humildade. Daí veio a frase: só sei que nada sei. Ele já se colocava aberto para o conhecimento, aberto para os sentimentos que poderiam, inclusive, ao ir do alto, a lhe dar a inspiração necessária para aquilo em que ele tinha ainda que evoluir, que se melhorar. Aqueles que sabem de tudo, ou que acham que sabem de tudo, já não tem mais para onde ir, já não tem mais para onde melhorar. Eu gosto muito, como eu falei no começo da nossa conversa, de algumas falas de Mahatma Gandhi, que demonstra, sim, ser um desses sábios, mas sábios de verdade, sábios com humildade. Ele chegou a algumas conclusões em sua vida que mostram exatamente isso, e que são conclusões que eu sempre trouxe para mim. Compartilho com os senhores. Primeira conclusão que ele chegou: todas as religiões são verdadeiras em sua essência.
Inclusive é isso que o Livro dos Espíritos diz. Não é à toa que se um católico desencarna, não é porque ele foi para o mundo espiritual que ele se tornou espírita. Não. Lá ele continua com as suas convicções católicas. É óbvio que nós entendemos que existem algumas religiões que têm condição de fazer esclarecimentos nessa ou naquele assunto melhor do que outras. Então essa é a primeira conclusão dele. Todas as religiões são verdadeiras em sua essência. Ele não disse que a dele era melhor. Segundo, todas as religiões contêm em si mesmo alguma margem de erro. E acreditem, mesmo o Espiritismo. Sabe por quê? Porque a religião quem faz são os homens. E nós somos falhos. Portanto, existe alguma margem de erro. E terceiro, todas as religiões são para mim, dizia Gandhi, tão queridas como o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deverão ser para mim tão queridos como os meus parentes. Olha que pensamento transcendental. Ele não ficava orgulhoso, ensoberbecido com aquilo que sabia. Na verdade, ele até dizia, olha, existe verdade nas outras falas, nas outras religiões, nas que as outras pessoas dizem. Gostaria, meus queridos irmãos e irmãs, de terminar a nossa conversa, a nossa fala, com uma frase de Francisco de Assis, que eu acho que fecha tudo isso que nós tentamos dialogar na noite de hoje. Francisco de Assis, que, como sabemos, mesmo que tenha nascido em berço de ouro, ele escolheu por outro caminho. Escolheu se iluminar de outra maneira. Sem dúvida, uma das criaturas mais humildes, no sentido real da palavra, que já pisou por aqui. Ele dizia assim: quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso. Tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio, que é a felicidade. Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Francisco, que ricas palavras, grandes ensinamentos. Nós temos aí participação. A Sandra já está com a pergunta já para ser colocada. Nós vamos fazer um comentáriozinho depois. Mas enquanto tem a pergunta da Sandra, Francisco, vamos aproveitar para agradecer alguns dos nossos companheiros que estão aqui conosco, nos assistindo e que se manifestaram. Tem outros que estão aí em casa assistindo e que não escreveram aqui. Então, esse nós vamos falar o nome depois, na outra oportunidade. Francisco Batista de Menezes Júnior, de Goiânia, a Nadir Paulo e Edivaldo de Montes Claros, Antônio Inácio e Ilza, a Vilma Santos e a Esmeralda, lá da nossa querida São Luís, da do CEPAC, Marley de Montes Claros de Goiás, Ana Maria Cortez, Lauro e Família de Iporá, Adriana Oliveira, a Sandra, nossa presidente, Sandra Braz Pacheco, o Fausto, que é o nosso companheirão, que controla toda a nossa transmissão, esse que está aí oculto, mas que é o grande trabalhador, já junto com a Camila, o André e o Pedro, obrigado, Francisane Pontes, a Glenda Vilela, Rubio Bianchini, a Rose, a atenção, muito obrigado, Rose Kelly Maia Bento, nunca perdendo uma transmissão, a Deise Lela, Marciele, o Federico, a Esmeralda de São Luís, a Neila Marquinhos Família, Zé Ferreira, Zé Renato Emiliorelli, evangelista, esposa e filhos em Rio Verde, Omar e Marisa, o Lazinho, e também, pessoal, a Maria Luísa de Oliveira Machado e a Juliana Mello. Então, gente, mas eu quis falar o nome porque nós temos tempo, vamos agradecer.
né? Mas é muito bacana, meu irmão Vilton, a gente fazer isso mesmo, né? Como estamos à distância, não estamos vendo o rostinho de cada um, pelo menos a gente já imagina, não é? Como acontecia nas nossas palestras públicas, presenciais, né? Essas pessoas junto de nós, né? Vibrando na mesma sintonia. Muito E é obrigado. gostoso, eu faço um leilão e eu costumo pedir para as pessoas que estão na transmissão, coloca o seu nome, coloca a sua cidade, para dar um alôzinho para você. É gostoso, né? Essa inter-relação que melhora a nossa vida, inclusive. Mas nós temos, então, aí, Fausto, tem a pergunta da Sandra, né, Fausto? Colocou, Francisco, qual o seu conselho para que não caiamos nas armadilhas da descrença de que Deus é fato? Muito bem. Essa pergunta é essencial. A primeira coisa, minha irmã Sandra, é nós entendermos, assim como Sócrates o fez, só sei que nada sei. À medida que nós buscamos o conhecimento, seja ele o conhecimento formal, o conhecimento evangélico dentro do Espiritismo, quanto mais aquele que realmente é humilde de coração, quanto mais ele estuda, ele percebe que ainda tem todo um universo para poder compreender. Isso é importante, Sandra, porque isso nos coloca, ao mesmo tempo, dentro de nossa condição de pequenez, mas também nos coloca receptivos para compreendermos que a ciência não consegue explicar tudo, por exemplo. Não é? Eu sei que nós, agora, enquanto uma civilização científica, nós aurimos vários confortos, várias estruturas tecnológicas que vêm da ciência. E foram todas muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Mas, Sandra, eu nunca vi nenhuma teoria científica consolar alguém. Eu nunca vi, minha irmã Sandra, nenhuma teoria científica te dizer o que deve ser feito depois que uma mãezinha nossa se foi. Então é perceber que os nossos conhecimentos, enquanto humanidade, eles têm limitação. E começar o nosso raciocínio, minha irmã Sandra, da seguinte forma: no mínimo, dando o benefício da dúvida a respeito da criação. Comparando, sim, de forma lógica, o que seria as explicações materialistas com as explicações trazidas, por exemplo, pelo Espiritismo. E mais do que simplesmente comparar de forma racional, Sandra, precisamos nós abrirmos o que eu diria das nossas janelas de percepção, que estão muito além da razão, para que a gente possa sentir coisas que os nossos sentidos imediatos não são capazes de fazê-lo. É exatamente com essa abertura é que a gente vai ter condições de começar, veja bem o que eu estou dizendo, começar a tatear nessa verdade a respeito da divindade. O Livro dos Espíritos já nos esclarece que todas as leis divinas estão cunhadas dentro de nossa consciência. A única forma de nós não termos acesso a essas leis, a essa verdade, é exatamente através de nosso orgulho, de nossa cupidez, da nossa dificuldade, então, que nós temos, as nossas necessidades íntimas, enfim, de todas essas mazelas que nós ainda trazemos. Então, nos desvencilhando desse orgulho inato que a gente acaba tendo, que a gente acaba trazendo de várias encarnações, esse já é o início para que a gente possa perguntar à própria consciência. Aquela luzinha lá no fundo, aquele detalhe que você sente a cada momento, não seria isso já um toque de Deus? Um toque da divindade? É óbvio que poderíamos aqui, Sandra, nos debruçarmos em teorias teológicas das mais intrincadas. Mas penso eu, depois de muita reflexão, que a questão de Deus, a certeza a respeito de sua existência,
ela perpassa muito mais do que questões apenas de razão. Para que a gente possa tornar robusto essa crença, é totalmente impossível de fazê-lo se nós não tivermos a nossa ação de fé, a nossa ação de bom ânimo dentro de nós mesmos, ou seja, se nós não usarmos o sentimento mais íntimo que nós possuímos. Eu não sei se eu posso alongar um pouco, meu irmão Wilton, sobre essa história. Sandra, você sabe que eu sou físico, né? Físico estuda coisas como, por exemplo, o átomo, o elétron. O elétron, então, por definição, não é uma definição clássica, é uma partícula carregada que compõe o átomo. Carregada negativamente, tem várias propriedades aí que não vale a pena agora a gente entrar. E se eu disser para você, minha irmã, que ninguém nunca viu um elétron? Elétron é uma ideia. É um modelo. É óbvio que existem determinados tipos de experimentos, determinados tipos de evidências indiretas, porque, como eu disse, ninguém nunca viu o elétron. Determinados tipos de detecção indireta que nos levam a crer que essa partícula elétron exista. Mas ninguém nunca pegou, ninguém nunca viu. E mesmo assim, não é que a ciência crê no elétron? E ela crê de tal forma que usa esse modelo a seu benefício e constrói toda uma estrutura de teorias, de tecnologias, a partir de uma crença de algo que não se viu. Se detectou por formas totalmente indiretas. Pois bem, a questão de Deus se assemelha bastante. É através do raciocínio, através do sentimento, através de nossas ilações filosóficas, é que a gente consegue fazer a comprovação de nós para conosco mesmo a respeito da divindade. Eu espero que eu tenha conseguido auxiliar. Francisco, na verdade, você deu um grande puxão de orelha em todos nós nessa questão do orgulho, porque nos preocupa muito. Nós, no geral, né, vez ou outra, estamos aí utilizando esse artifício de defesa ou de até mesmo sobrevivência. E me chama a atenção, acho que certa feita eu já falei sobre isso, essa questão do orgulho, quando você adquire o conhecimento. Isso acontece muito nas cátedras, né, nas faculdades, onde alguns professores, né, digamos assim, alguns professores que detêm um enorme conhecimento, ao invés de falar de linguagem, como você disse aqui, de narrativas mais simples, esses mestres utilizam palavras rebuscadas, narrativas intrincadas, como você disse aqui, para levar aquele conhecimento que ele adquiriu. E aquelas palavras não chegam ao seu fim. Não é bem interpretada pelo ouvinte. E assim eu imagino também que é a nossa vida, né? Se os doutos não forem prudentes e inteligentes, não poderão ajudar com o desenvolvimento da própria humanidade. Não é isso? Wilton, eu acho que o senhor foi no cerne dessa questão. Porque uma crítica, mas a crítica que eu faço, obviamente, sem nenhum tipo de empáfia, viu, meus irmãos? É mais diante, obviamente, do que nosso irmão Wilton mencionou. Os nossos irmãos cientistas, catedráticos, acabam se fechando na bolha particular e, do ponto de vista pedagógico, eles têm realmente verdadeira dificuldade em popularizar esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de informação que é extremamente importante. E é óbvio que isso tem as suas consequências para a nossa sociedade. Dentre as consequências, se aqueles que estudam não são capazes, por esse ou aquele motivo, passar a informação de forma eficiente para a sociedade, acaba dando guarida, acaba dando brecha para que informações falseadas, às vezes até muito mais simples, informações equivocadas, possam permear o nosso meio social. E aí é exatamente o momento em que a sociedade totalmente
enganada, acaba colhendo frutos amargos, né? Exatamente desse engodo aí que se teve. Então, realmente, é uma necessidade de todos nós nos fazermos compreendidos de forma geral, e isso, Wilton, acaba sim mostrando também que nós estamos a caminho, pelo menos, da humildade, no sentido de que nós estamos com muita franqueza, com o coração muito aberto, compartilhando aquilo que sabemos. Isso é essencial. Verdade. Regina Rezende, Kelly Rezende, lá do CEPAC de São Luís Montes Betos. Isso, eu não tenho outra pergunta, eu quero finalizar aqui, ô Francisco, com um detalhe que você chama muita atenção. Você falou algumas vezes aqui, e que nos preocupa muito nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. É uma palavra muito utilizada, negacionismo. Há aqueles que negam a verdade e convertem essa verdade em outros caminhos que nos levam às dores e sofrimentos. Meus irmãos, nesse caso vale realmente a dica do Cristo em nos informar que aquele que realmente é humilde mantenha a sua mente aberta, o seu coração aberto, para que a gente não insista no erro, na dor da estrada, sempre se pautando na mesma coisa, na mesma questão. Importante é que nós possamos, então, observar o nosso entorno, deixar o orgulho de lado, de forma a compreendermos, inclusive, aquilo que, no momento, nós rechaçamos. E para isso, um exercício muito bondoso de nossa parte é nos colocarmos no lugar do outro. Sairmos um pouco de nossa posição de absolutismo, de nossa posição de conforto e enxergarmos naquele momento outros tipos de informações que, inclusive, se você estiver certo, vai servir também para tornar ainda mais robusta a sua crença. Mas para isso a gente precisa até a nossa própria crença, de vez em quando, a gente precisa colocar à prova. E a gente só faz isso escutando o outro, ouvindo o outro de coração, de mente aberta. Isso é uma medida de nossa humildade, sem dúvida nenhuma. Dessa forma, a gente não vai negar nada. Pelo contrário, escutaremos todos. Escutaremos a nós mesmos, só pesaremos cada uma dessas informações do ponto de vista do nosso sentimento, de nossa condição sociológica, de nosso conhecimento, e teremos a condição de termos a conclusão daquele assunto para aquele momento. Conclusão essa, diga-se de passagem, meus irmãos e minhas irmãs, sempre se reforma, porque o nosso conhecimento nunca está pronto e acabado. A gente tem sempre condições de reformar aquilo que nós sabíamos, seja para poder ampliar, ou seja para emendar, ou seja para nós modificarmos totalmente o que nós conhecíamos, o que nós entendíamos como verdade. Né? A doutrina espírita, Wilton, ela tem essa característica científica, e dentro da ciência nós não temos verdade absoluta. A doutrina espírita, ela acompanha, como diz o próprio Kardec. Se a ciência diz uma coisa e a doutrina espírita outra, fiquemos, portanto, com a ciência. Porque o espiritismo, ele é uma religião, ou melhor, uma doutrina progressiva. Ele vai se moldando, inclusive, a esses novos conhecimentos que a sociedade vai orindo. Quer um exemplo maior do que isso? Para que nós também possamos crescer, possamos ampliar nossos horizontes, uma vez que a nossa própria doutrina já faz isso em sua essência. Olha que maravilha. Seguidores do Cristo, amantes da ciência. E assim nós vamos crescer cada vez mais. Muito bom. Muito bom. Obrigado a Maria Luísa de Oliveira Machado, lá de Alto Araguaia, Mato Grosso, sempre nos acompanhando. A dona Luzia, a mãe da Glenda também conosco. Então, ao encerrar, e seguir mais, né? Vamos encerrar nesse momento mais essa transmissão, agradecendo imensamente, Francisco, por tão ricas palavras, por tão grandes ensinamentos. Eu confesso que saio aqui hoje dessa palestra muito mais informado, com a mente muito mais aberta para as verdades.
Nós vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus e peço para que você fique depois do encerramento, fique conosco aí, tá? Para nós conversarmos um pouquinho depois da transmissão. Levamos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede nessa noite. Jesus Cristo, amado Mestre, que é a verdade que vem do alto. Que possamos aprender a cada dia que não conseguiremos transmitir nobres ensinamentos se não tivermos conosco nobres companheiros nos acompanhando. Obrigado, Divino Mestre Jesus, pelo dom da vida, pela oportunidade de servir. Que tenhamos uma semana maravilhosa, amparados pela Divina Misericórdia. Que Deus nos abençoe a todos os trabalhadores dessa casa, a todos que acompanharam essa transmissão, aos seus familiares, e que essa humanidade receba a luz tão necessária que vem do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos.